Boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Estamos ao vivo aqui na nossa live UEMESP. Agora no mês de agosto, estamos realizando a nossa live UEMESP para fazer uma entrevista muito interessante. O nosso entrevistado hoje é o pastor, professor, filósofo, teólogo, Odilon Soares Moreira. Ele também é escritor de 2 livros. Daqui a pouco estaremos ouvindo mais um pouco sobre a sua história. Se você está no nosso canal, participe, envie para os seus familiares, envie para os seus amigos. É só você compartilhar o link do nosso canal no YouTube, que é Metroviários de Cristo UEMESP, e também o nosso canal no Facebook, Metroviários de Cristo UEMESP. Também estamos no Instagram, mas hoje a nossa transmissão será pelo YouTube e pelo Facebook. Compartilhe, participe, envie perguntas. Estamos hoje aqui para estar junto com você na sua casa nessa entrevista que vai ser muito interessante. Vamos então apresentar o nosso convidado. Pastor Odilon, se apresente para nós. Uma boa noite a todos. Agradecido muito pelo convite do pastor Johnson para juntos estarmos aqui falando um pouquinho, trocando algumas ideias e que a paz de Cristo esteja inundando o teu coração. Fique conosco aí até o final, pois muitas coisas interessantes nós iremos tratar, iremos falar e com certeza sua vida vai ser muito edificada. Muito bom. Pessoal, nós estamos colocando aí à disposição na tela o nosso QR Code. Esse QR Code é um código que você pode fazer a sua contribuição através de uma contribuição através do Pix, para que a gente possa continuar apoiando causas importantes com entidades cristãs que têm sido extremamente relevantes para a nossa sociedade nos dias atuais. Entre elas, nós enviamos algumas doações, como por exemplo para a ABCP, que é ligada à Igreja Batista do Povo. Recentemente enviamos uma oferta para o Asilar, que é um asilo que é ligado à Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Também contribuímos com a Missão Sena. E, enfim, nós estamos sempre procurando contribuir de alguma forma com atividades que são cristãs, que têm o intuito não só de ganhar as almas para Cristo, mas principalmente que essas instituições têm um papel importantíssimo na área social da cidade. Como nós, Metroviários de Cristo, não temos uma estrutura para fazer esse trabalho, então nós apoiamos financeiramente essas instituições que trabalham com dependentes químicos, com pessoas em situação de rua, com idosos que estão em condições vulneráveis. Enfim, nós temos uma ampla área de trabalho social, filantrópico, a partir dessas instituições que nós, sempre que podemos, enviamos uma oferta. Então eu conto com a sua contribuição. Você pode apontar o seu celular para o QR Code e aí fazer a sua contribuição no valor que assim você desejar, enviar para nós uma mensagem pelo telefone 11 94646 1666 e assim estaremos lhe enviando mais informações sobre essas atividades. Muito bem, então nós vamos mais uma vez voltar aqui à nossa entrevista de hoje, a nossa live UEMESP. Pastor Odilon, se apresenta para nós agora com relação à sua biografia. Pastor Odilon, o senhor é da onde? O senhor é casado? Qual igreja que o senhor participa? Enfim, fala um pouco aí da tua vida aí. Ótimo. Já há algum tempo, e aí nós colocamos de longas datas, moro em São Bernardo, né? Conheci a minha esposa na igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, a qual permanecemos congregando hoje, né? Atualmente, estamos ali na igreja sede. Tivemos aí um período maravilhoso, congregamos inclusive com o pastor Johnson aqui, na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, e na verdade nós conhecemos aí todo esse povo abençoado. Tenho uma filha, hoje com 27 anos de idade, estamos na batalha da vida sempre, né?
E aí, quanto à formação, nós começamos lá atrás com um desejo sempre latente no coração de estudar a palavra. Isso sempre mexeu comigo desde a minha conversão, né? E a gente sabe como é maravilhoso o chamado de Deus. Cada um, a gente usa a expressão, cada um no seu quadrado, né? Uma expressão moderna, mas na expressão bíblica, nós dizemos aí como Efésios 4:11, né? Que Deus deu uns para profetas, outro para apóstolos, outros para pastores, doutores, mestres. E o Senhor foi me direcionando desde a minha conversão aos 16 anos de idade. Hoje estou experiente, né, para não dizer velho, 53 anos de idade. Então, desde os meus 16 anos, estamos aí nessa caminhada. E com esse desejo muito grande de estudar a palavra de Deus, fui para o seminário, fiz lá o básico, o médio, o bacharel. Não contente com isso, né, que a gente que tem essa chama de aprender, de buscar o conhecimento, terminou o bacharel, continuei o curso de filosofia na Metodista, né? Fiquei ali por 4 anos só no curso de filosofia. E aí nós continuamos, fiz pós-graduação também para me especializar na área do Pentateuco, estudos analíticos, né? do Pentateuco. Estamos aí estudando as línguas originais, hebraico, grego, e a nossa vida tem sido essa, militando, batalhando com o povo de Deus, ajudando na obra, ensinando, pregando, dando palestra, auxiliando pessoas das mais diversas formas. E aí a gente inclui o pastorado de uma forma bem ampla, né? Então, essa que é a biografia bastante resumida aí. Que bom. Eu fico feliz com o progresso do pastor Odilon, né? Porque eu o conheço já há alguns anos. Eu também tive a honra de estudar com ele, né? Ele foi meu professor também de escatologia bíblica, viu? Aliás, ele é um ótimo professor de escatologia bíblica. Eu confesso, vou confessar aqui o meu pecado. Teologicamente, eu não sou muito desenrolado nessa área de escatologia bíblica, mas está aqui um mestre que gosta desse tema, que é um tema bem complexo. Ainda estou buscando aprender esse tema. Eu, na faculdade, né, no curso teológico, no seminário, eu acabei me aprimorando mais na área de história da igreja, sociologia da religião, enfim. Quando a gente fala que alguém se forma em teologia, você imagina, então a pessoa é teólogo. Bom, nós temos, como médico, você se forma em medicina e depois você se especializa. Exatamente. Porque não tem como alguém que se forma em teologia dominar todas as matérias. Mas o pastor Odilon também é professor de filosofia em escola pública, não é isso? Isso. Na verdade, eu fiquei por 10 anos, né, dando aula. Parte da semana dava aula no estado, dividia a outra parte dando aula também no seminário. Mas aí a idade vai chegando, né, Johnson? A idade vai chegando, o peso da idade vai ficando sobre os nossos ombros. Aí, recentemente, de um tempo para cá, eu não suportei a carga, né? Porque é muita responsabilidade. As aulas no estado, quem é professor aí, exerce o magistério, principalmente à noite, nas escolas públicas, não é fácil. Mas estive ali por 10 anos aqui nas escolas de São Bernardo, lecionando filosofia. Muita experiência, né, trabalhando ali com o pessoal do ensino médio, aprendi muito e com certeza a gente conseguiu passar muita coisa para eles lá, né, tentando desenvolver
o pensamento, o questionamento desse mundo. E por vezes, né, não tinha como você não associar a teologia com a filosofia, mesmo o Estado tendo essa prerrogativa de ser laico, né? Mas o tema religião sempre aparecia. Filosofia e religião não tem como dissociar, né? Ainda que se tente, mas a filosofia trabalha também com a religião. Tanto é que você tem uma matéria chamada Filosofia da Religião, onde você vai trabalhar a religião sob uma perspectiva filosófica, né? Mas eu vou fazer aqui uma provocação, professor Odilon. Manda Quem aí. veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a filosofia ou a teologia? E aí nós começamos na briga, né? Se nós formos falar em termos históricos, com certeza a teologia ela antecede a filosofia em muitos anos, né? Até uma discussão muito grande na questão da história da filosofia, que a maioria trabalha como sendo o centro, né, do surgimento da filosofia na Grécia. Mas há teóricos aí da área da filosofia que vão caminhar. Tem uma vertente aí que acredita que a filosofia ela é muito mais oriental do que ocidental. Isso é uma discussão que se tem no meio. Mas, majoritariamente, todos entendem que a filosofia, o berço ali foi a Grécia. Então, se nós trabalharmos a questão da filosofia, nós vamos trabalhar ali mais ou menos Sócrates, né, que seria ali a filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Os três ali compõem a filosofia clássica, e antes deles tem os chamados pré-socráticos. Então a gente pode colocar aí 800 anos antes de Cristo, nasce a filosofia. Se nós formos ver a religião, nós vamos pegar o caso de Abraão, nós vamos ver que pelo menos, você coloca aí uns 6.000, 7.000, 8.000 anos ali antes de Cristo. Porque quando se fala de criação, criacionismo, Adão e Eva, nós já temos a religião ali. Então, considerando-se, né, o período da revelação de Deus, onde nós temos aqui a narrativa do Gênesis, né? Segundo a palavra de Deus, segundo a teoria do criacionismo, ali já praticamente o homem já está estudando teologia, né? Ele já está tentando compreender Deus, tentando compreender o seu Criador. Portanto, aquela ideia de que, bom, a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas e agora? A teologia, talvez não como ciência acadêmica, mas já como ciência já era estudada. Perfeitamente. Então, é essa que é a lógica, né? Quando se usa essa expressão que a filosofia ela é a rainha da ciência, ou das ciências, é que a filosofia ela mete o bedelho dela em tudo, né? Quando você trabalha a filosofia, então você tem filosofia da educação, você tem filosofia da religião, você tem filosofia da ciência. Então, a filosofia, ela mete o bedelho dela em tudo. Por isso que se usa essa expressão que a filosofia, para alguns, é a rainha das ciências. Mas eu, como teólogo, eu tenho uma perspectiva diferente. Porque antes mesmo de vir qualquer outra disciplina, a teologia já estava lá. Aliás, um dos homens mais sábios do mundo era Salomão, nos tempos antigos, né? Muito antes da filosofia, não é? E olha quantos ensinamentos ele deixou e quantas coisas interessantes, né, para se pesquisar. Me parece que a filosofia pegou uma carona aí, né? Porque tem muitas coisas em provérbios, ensinos, em sabedorias, né, escritas pelos livros sapienciais, que traz grandes fontes de ciência, né?
Se a gente for fazer, Pastor Johnson, assim, um paralelo entre Provérbios, né? Como você citou aí, Provérbios de Salomão e a filosofia, vamos pegar aí os dois pais, que é Salomão, como o homem mais sábio do mundo, e Sócrates, que foi considerado o homem mais sábio do mundo. E aí a gente vai fazer um paralelo muito interessante, né? E vou resumir bastante, claro, esse paralelo. Primeiro, nós vamos pegar Sócrates. Por que que Sócrates ele foi considerado o homem mais sábio do mundo? Porque Sócrates, ele tinha uma maneira de conversar, de interrogar os seus discípulos e fazer com que os seus discípulos percebessem o quanto eles eram ignorantes em termos de um conhecimento. Então, contextualizando aqui, Sócrates, ele chegava para um dos seus discípulos, que era, contextualizando, médico, e perguntava para ele, né, o que é a saúde? Já que você está estudando medicina, o que é a saúde? O discípulo de Sócrates ficava tentando explicar a saúde e, ao final, ele não sabia o que era a saúde. Chegasse para um engenheiro, falasse o que é engenharia. Chegasse para um advogado e falasse o que é o direito, o que é a justiça. Esse advogado, às vezes com muito tempo de experiência, não conseguia definir o que era o direito, o que era a justiça. Aí Sócrates, ele tinha um pensamento de que ele buscava o conhecimento porque ele se sentia, ele se via como um homem ignorante. Então ele buscava o conhecimento e mostrava para os outros que achavam que conhecia a sua ignorância. Daí o provérbio, né, da boca de Sócrates, eu sei que nada sei. E aí todo mundo fala, mas como que um homem que teoricamente não sabia nada pode ser considerado o homem mais sábio daquele período da Grécia? Exatamente por isso. Porque o homem que não sabe nada, o homem que olha para ele mesmo e fala, eu sempre preciso aprender, esse é o mais sábio. Aí a gente fazendo agora, mudando da filosofia para a teologia de Salomão. Por que Salomão é o homem mais, foi o homem, né? Ou é o homem mais sábio do mundo? Porque Sócrates e todos os filósofos, eles trabalham com a razão. Tudo para eles é através da racionalidade. Quando você pega, no caso, Salomão, principalmente Provérbios, Salomão, ele vai trazer coisas para nós, provérbios, ensinamento para nós, que não só tem um valor nessa vida, mas tem um valor na vida futura. Então, Salomão, ele tratava não somente de como nós devemos viver aqui na terra, mas ele dizia também a forma como nós devemos viver aqui na terra para conseguir, pela graça e misericórdia de Deus, viver eternamente com ele. A filosofia não. A racionalidade da filosofia faz com que o homem trabalhe muito mais com a razão e limita o homem, com algumas exceções, claro, a esse ambiente aqui da Terra. Legal. Então, é interessante, né? Porque Salomão era o homem mais sábio da Terra, no momento, numa época, né, inclusive, que a escrita, por exemplo, era dificílima, né? Era algo quase inalcançável para a maior parte das pessoas. Até onde eu sei, segundo a tradição histórica, né, Sócrates não escreveu nada, não é isso? Não. Escreveram sobre ele. Já Salomão, ao contrário, né? Escreveu muita coisa. Exatamente. Nem tudo que Salomão escreveu está na Bíblia, inclusive. Isso. Existem livros que não foram, digamos, incluídos por N motivos, não vamos entrar nesses detalhes.
E falando no sentido prático, o mundo que nós vivemos hoje, né, esse estilo de vida que nós temos, tem muito da influência filosófica dos gregos e romanos. Mas muita gente também não sabe, ou talvez até saiba, mas ignore, nós também temos mais influência da herança dos israelitas, né, dos judeus israelitas, por exemplo, como nós citamos aqui a partir dos provérbios, esses provérbios serviram e servem ainda como fundamentos, como princípios e valores para a vida das pessoas, no sentido moral, no sentido que depois, posteriormente, é interpretado como ética. Então, inclusive, pastor Odilon, quando eu fiz meus estudos sobre Max Weber, num dos livros, quando ele escreve sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo, ele cita ali, por exemplo, algumas passagens bíblicas do livro de Provérbios. Ele mostra como que o livro de Provérbios oferece ensinos, oferece determinadas práticas morais, éticas e morais, em que o indivíduo tem que ter na sociedade, por exemplo, com relação à administração do seu dinheiro, a administração da sua riqueza. E porque o foco de Weber, ao escrever esse estudo, né, era mostrar a importância da educação protestante recebida ali pelos ocidentais, inclusive pelos alemães, norte-americanos, ingleses. Os filhos dessas famílias, eles tinham uma noção de lidar com negócios, de lidar com a administração do dinheiro, com a riqueza, diferente daqueles que eram oriundos de famílias católicas. Então, o espírito do capitalismo nesses países tinha muito a ver com isso, né? Com esses aprendizados que eles receberam, até mesmo pelo fundamento que receberam dos princípios e valores bíblicos. Então, é muito interessante. Aí, muitas pessoas focam nos filósofos gregos e esquecem que nós temos grandes homens de Deus no Antigo Testamento que nos trouxeram ensinamentos e são válidos até hoje. Talvez por isso a ideia do mundo atual, do secularismo atual, desse modelo que nós temos de vida, desse estilo de vida que estamos vivendo, progressista, em desconstruir o modelo judaico-cristão. Pastor Odilon, o assunto aqui é complicado, hein, rapaz? Extenso. Mas o pastor Odilon, ele é escritor de 2 livros. Um livro eu tenho, o outro eu não tenho ainda, mas vou adquirir hoje, se Deus quiser. É o livro Levíticos, né? Ele escreveu esse livro, é um livro bem grossinho aqui, ó, para quem gosta de ler, né? É quase que um romance de Sidney Sheldon, né? É um belo de um livro aqui, olha, livro de pesquisa. Levítico, versículo por versículo, é um comentário bíblico do livro de Levítico. Pastor Odilon, esse livro ele é cheio de regras, né? Leis, regras, fala sobre sacrifícios, a oferta pelo pecado, com muitos detalhes, com muitos preciosismos, né? com muito zelo por detalhes, né? O que o senhor tem a falar sobre Levíticos? De forma breve, porque eu sei que é muita coisa para ser falada, mas o que há de interessante em Levítico para a vida espiritual de todos nós cristãos? Isso. Johnson, nós temos, como você disse aqui, esse livro, né, um livro aqui de 936 páginas, então ele é um livro que, como você bem disse, eu detalho, né, por isso que é versículo por versículo. É claro que eu vou falar aqui a base, né, o resumo, e a pergunta que nós podemos fazer aqui para resumir bastante a ideia desse livro é a seguinte: por que Levítico versículo por versículo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, nós temos 66 livros na Bíblia, né? 39 no Velho, 27 no Novo. E por que você escolheu Levítico como o teu livro de estudo aí para fazer verso a verso? Muito bem. Se nós pegarmos a questão da lei mosaica, e, na verdade, quando eu falo lei mosaica, nunca deve ser interpretado só como os 10 mandamentos, né? Toda
toda a lei que é de Gênesis até Malaquias. Então, nós temos os 39 livros do Velho Testamento, que é a Torá judaica. E o que me levou a escrever Levítico foi exatamente uma ideia que é chave para nós, teólogos, né, estudiosos da Bíblia. Qual é o princípio? Então, eu já vou deixar o gancho para falar do outro livro. Primeiro, nós entendemos que Jesus, ele é o centro das Escrituras. Todas as Escrituras apontam para Jesus. Se todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, têm como figura central a pessoa de Jesus, eu percebia que muitas pessoas liam Levítico e não conseguiam entender. Por quê? Como você bem disse, é um livro de regras, de lei. Ninguém gosta de pegar a Constituição e ficar lendo a Constituição. Pegar o Código de Processo Penal, ficar lendo o Código de Processo Penal. Isso aqui é Código Penal. um vade-mecum, né? Você entendeu? Então, vamos usar a expressão que é tedioso para uma pessoa que tem que ficar lendo lei. Só que eu falo, isso aqui, ou estas palavras, ou esse livro de Levítico, é a palavra de Deus. Então, nenhum livro bíblico tem um maior ou menor valor. Todos são palavra de Deus. E se são palavra de Deus, e o nosso Deus, como ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, eu falei, no meio desses sacrifícios, dessas ofertas, dessas leis, dessas prescrições, dessas cerimônias, Jesus tem que estar aí. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, e eu digo para você, em todas as partes, não só de Levítico, mas de todas as escrituras do Velho Testamento, o Novo não precisa dizer, Jesus é o centro. Então vamos falar de Levítico. Quando você pega Levítico capítulo 1, vai estar falando de holocausto. O que se exigia no holocausto? Era uma oferta que era totalmente queimada, né? Então, a pessoa pegava esse animal e ofertava. Colocava ali a mão sobre a cabeça, transferia o pecado dela simbolicamente para aquele animal, e aquele animal era colocado sobre o altar e era consumido. E nos diz o texto que subia como oferta agradável a Deus. O que nós temos que ver aí? A chamada tipologia. Que aquele animal, básico, né, falando assim num linguajar bem acessível para todos que estão assistindo, aquele animal ele representava Jesus. Aquele altar onde o animal era colocado, era símbolo da cruz de Cristo. E detalhe, o animal ele era colocado em cima da lenha, né? Simbolizando ali a cruz de Cristo. Então, tudo que você vê em Levítico aponta para Jesus. Mesmo aquelas coisas que você acha sem sentido para nós hoje. Vou citar um exemplo bem rápido, para nós entendermos a beleza que está ali da simbologia, tipologia. Deus exigia que a gordura fosse oferecida para ele. E aí todo mundo olha para um texto desse e fala, mas por que Deus pedia a gordura nos sacrifícios? Aí nós vamos estudar a história, nós vamos estudar os textos bíblicos, e nós descobrimos que tem uma beleza por trás desse detalhe. Ou seja, os judeus, eles gostavam da gordura, utilizavam a gordura, né, no seu dia a dia. E eles tinham prazer ali para comer, para preparar as coisas com a gordura. E Deus solicitava, quando fosse o sacrifício, a gordura deles, dizendo, eu quero de vocês o que é melhor, que é a gordura do animal, quando vocês forem oferecer o sacrifício. Simbolizando o quê?
que Deus pedia o melhor dele, aquilo que eles mais desejavam, ali no sacrifício do animal, Deus exigia dele, porque futuramente Deus estava pedagogicamente mostrando, assim como eu exijo de vocês o melhor em sacrifício, eu também darei o meu melhor, que será crucificado lá na cruz do Calvário. E quem é esse? O Cordeiro de Deus, que João aponta para ele lá em Mateus 1,29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus exigiu o melhor, porque ensinava para eles que Deus daria o melhor. Então, tudo que tem em Levítico, você entende como uma tipologia apontando para Cristo. E quem entende Levítico, porque ele é o coração da lei, você entende o Velho Testamento. Porque Levítico é o coração, então em qualquer outro lugar que você for ler sacrifícios, ofertas, mandamentos, rituais, onde está a base? Levítico. Então, se você estuda Levítico, o Velho Testamento para você fica muito mais fácil de ser entendido. Pastor Odilon, aí nós temos praticamente um curso de teologia só no livro de Levítico. Só do livro de Levítico. Aí complica o negócio, hein, rapaz? Mas é interessante, né? Alguns teólogos, eles defendem que Levítico, assim como o Pentateuco, ele tem que ficar exclusivamente na vida dos judeus, ou seja, só tem influência sobre a vida daqueles que são descendentes de Abraão, né? Daqueles que são descendentes dessa promessa da antiga aliança. E outros, né, dizem que não, né? Como o senhor mesmo tem dito, nós cristãos que de certa maneira estamos sob a influência da antiga aliança, mas estamos agora inseridos na nova aliança, temos o Antigo Testamento, exemplos que são extremamente importantes para entendermos o que Deus espera de nós como cristãos, ou seja, como servos dele, né? Assim como ele tratava com o seu povo no passado, ele não trata conosco da mesma forma, porque nós não precisamos mais sacrificar animais. Perfeito. Né? Eu até aprendi um tempo atrás, e que alguns defendem, né, que foi como se fosse um teatro, né? Deus querendo mostrar, olha, este animal que está morrendo não é por maldade, né? Deus não está cometendo nenhum mal. Ele está demonstrando a você que cometeu o pecado e que é digno de morte, que ele está morrendo por causa de você. E quem sabe, observando isso, você não muda de vida e deixa de pecar. Porque é só dessa forma que poderia ser pago, né, a sua culpa. Como é que se explica essa lógica, né? Isso. Johnson, você tocou aí num ponto importantíssimo, né? E o que eu aprendi muito com essa questão? Então vamos falar um pouco dessa discussão que há, que alguns olham para o Velho Testamento, olha para Levítico, né? E fala, para que eu vou estudar um livro desse, né? Levítico. Nós estamos na Nova Aliança, mas vamos lá. O que nós devemos entender, e eu pego uma parte da minha fala anterior, que Cristo, ele é figura central e ele está em toda a Bíblia. Isso é um ponto. Segundo ponto, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver Jesus mandando nós obedecermos somente as Escrituras do Novo Testamento. Ele vai falar para nós das Escrituras. Então, toda a Escritura, nos diz Pedro, é divinamente inspirada. E quando fala toda, nós estamos falando da totalidade, de Gênesis a Apocalipse. É claro que você tocou num ponto interessante aí, que Jesus ele cumpriu a lei. E se ele cumpriu a lei, substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento, porque tudo que há no Velho Testamento é sombra daquele que havia de vir, que é Cristo. Então, os rituais, os cerimoniais foram abolidos.
A própria Bíblia diz que foram abolidos. Só que tem uma coisa que não foi abolida. No Velho Testamento, que nós temos que guardar do Velho, tanto quanto temos que guardar do Novo. E é aí que eu acho interessante essa discussão. Nós não devemos guardar os cerimoniais, não devemos guardar a exterioridade da religião judaica. Porém, os princípios contidos de Gênesis a Apocalipse, nós devemos guardar. Então vamos dar um exemplo. O que nós devemos guardar de Levítico? Né? Vamos pegar esse ponto. Vou voltar a falar de novo do Holocausto, porque já deu uma palhinha aí, o pessoal já fez uma associação. O Novo Testamento, ele vai falar do nosso culto, né? Como que nós devemos prestar o nosso culto, né? Romanos 12, 1 ao 2, vai dizer, né, que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Só que em Levítico, capítulo 1, de novo falando do Holocausto, poderia falar de outros, mas vamos pegar o Holocausto. Qual é o princípio que você deve guardar? Então vamos lá. Para se oferecer, quando o ofertante ia ao templo levar a sua oferta, primeira coisa, isso é interessantíssimo, Johnson, poucas pessoas sabem disso. Era o ofertante que tinha que escolher, primeiro, o melhor animal. Segundo ponto, ele tinha que levar o animal até o templo. Era ele que tinha que matar o animal. Era ele que tinha que esfolar, tirar o couro do animal, que ficava para o sacerdote. Era ele que tinha que lavar o animal. Aí nós já pegamos o princípio que está aí. Nós, como ofertantes, não somos meros espectadores no culto. Então, quando nós vamos adorar ao nosso Deus, nós não devemos jamais esperar que é o pastor, que é aqueles que estão louvando a Deus, que são aqueles que estão ministrando o culto, que tem que estar lá cheio da glória, cheio do poder de Deus, e nós, de braços cruzados, esperando o momento que o louvor vai nos fazer sentir a presença de Deus, que a pregação vai nos fazer sentir a presença de Deus. Não, Levítico ensina para nós isso. Quando o adorador saía de casa, ele já ia pronto para oferecer o sacrifício e ele era participante do culto. Porque a ideia que nós temos é que o ofertante chegava lá, entregava o animal para o sacerdote, o levita, impunha a mão, ia para casa, o sacerdote que tinha que fazer tudo, junto com o levita. Não. O que a Bíblia vai falar para nós tinha que eles fazerem todas, a maioria, né, das partes para a oferenda do animal. O que era a obrigação do sacerdote? O sacerdote tinha a obrigação de colher, pegar o sangue, aspergir sobre o altar, pegar as partes cortadas do animal e colocar sobre o altar. Ou seja, na ideia de culto, de adoração, o sacerdote, que era o ministrante do culto, participava, mas o ofertante também participava. E detalhe, tinha que ser o melhor animal. Tinha que ser o animal perfeito para ele oferecer. Você quer um princípio de adoração maior do que esse que nós encontramos aqui? Que quando você vai adorar a Deus, você tem que ir pronto, preparado para oferecer o teu melhor. E não é qualquer coisa que Deus aceita. Porque se levasse um animal manco, coxo, com algum problema, Deus diria para eles, esse animal eu não quero. Isso ensina para nós que quando vamos entregar para Deus, nós temos que entregar o nosso melhor. É um princípio espiritual que nós encontramos. Eu estou falando um, né? Poderíamos falar vários aqui. Então, pastor Odilon, se a gente pudesse resumir numa frase tudo que o senhor falou aí, que é difícil, né? Mas o que eu entendi, a adoração não se terceiriza. A adoração tem seu custo, tem seu preço. Tem seu preço. Né? Então, o adorador é o servo que oferece uma adoração a Deus, que não é de graça e que não pode ser terceirizada. Perfeito. Pastor Odilon,
eu poderia ficar aqui a noite toda, mas nós temos um tempo aí, né, para concluir a nossa entrevista. Qual é o próximo livro que o senhor está lançando agora? Já tem a sua nova edição? Isso, eu introduzi esse, né? Dizendo sempre, Jesus é o centro das Escrituras. Então, Levítico me inspirou a escrever o outro, que é o quê? Ó? Jesus no Antigo Testamento. Porque tá uma moda hoje no meio evangélico, inclusive ouvi de alguns aí, que o Velho Testamento já foi, não serve para nada. Ou seja, para que você vai estudar Levítico? Aqui não tem nada para te ensinar. Pelo contrário, toda a Escritura é palavra de Deus. Então, pegando o gancho aqui de Levítico, eu escrevi esse, que é Jesus no Antigo Testamento. Volume 1, Gênesis a Deuteronômio, onde eu mostro nas passagens bíblicas a centralidade de Jesus. Então, onde a pessoa vê uma simples história, e aí eu posso dar um exemplo que todo mundo conhece, né? É muito básico, quando Abraão vai lá oferecer Isaac. É uma história, aquilo aconteceu realmente. Só que por trás daquela história, nós temos a tipologia, né? Que demonstra ali Isaac como sendo o filho e Abraão como sendo Deus que ia sacrificar o filho. E nessas histórias, eu aprofundo muito mais ainda essa ideia, tá? De Gênesis a Deuteronômio. Muito bem. Se você quiser saber mais, é só adquirir o livro do Pastor Odilon. Daqui a pouco nós vamos entender como é que a gente faz para conseguir esse livro aí. Ótimo. Mas antes que nós concluamos a nossa entrevista de hoje, nós íamos começar às 8 horas, mas tivemos algum contratempo e por isso atrasamos um pouco. Mas ela ficará gravada no YouTube e também no Facebook. Você poderá assistir em qualquer outro horário, compartilhar e desfrutar dessa ótima entrevista. E a gente vai deixar os contatos. Se você quiser conversar com o pastor Odilon, ele vai estar disponível para conversar com aqueles que quiserem tirar alguma dúvida. Nós queremos aproveitar então neste momento para nós concluirmos as nossas falas, né? Pastor Odilon, professor Odilon, o senhor está agora trabalhando em alguns projetos, né? O senhor tem se desenrolado aí nessa questão dos cursos teológicos. Você já era professor, agora parece que a coisa avançou um pouco mais aí. Isso. Nos fala um pouco aí sobre o seu trabalho com relação à formação teológica. Isso. Como nós, Jones, falamos aí logo na introdução, um resumo muito rápido aí da nossa biografia, a gente sempre trabalhou com a área de educação, sempre mais voltado para a área da educação do povo cristão. E pensando nisso, com muita experiência, né? Passando aí pelo magistério no estado, nas escolas dominicais, nas pregações, doutrinas como pastor, e trabalhando sempre com o povo de Deus, nos seminários, eu avancei no projeto e montei, né, uma faculdade online por nome FATEBER, e aqui é o nosso material didático, tá? Esse material didático, ele também foi escrito por mim, né? Então, aqui são só o curso básico. Então, nós temos aqui o curso básico, são 4 volumes, que compõem aí 14 matérias, você conhece muito bem, teologia sistemática, estão todas aqui. Então, esse é o nosso material. Todo o material escrito por mim também, e preparamos aí o material com muito carinho. Então, tem o material em volume, aqui do curso básico, e nós temos também o curso médio e o bacharel, também com material didático. Então, nós temos a matéria em volume, e eu pensei também
aqueles que, por algum motivo, já têm a sua formação, e ele simplesmente fala assim, poxa, mas eu não quero adquirir os volumes, mas eu quero adquirir, sei lá, o livro de Cristologia, separado dos volumes. Nós fizemos também a parte para as pessoas que quiserem. Então nós trabalhamos no sistema online, não tem presencial. Nós temos aí alunos já do Rio de Janeiro, nós temos alunos de Roraima, nós temos alunos, né, principalmente que está já para fazer a matrícula também do Ceará e da região aqui do Grande ABC. Então é um curso online e a inovação, Johnson, qual é? Nós podemos pesquisar e você vai ver a estrutura de curso online hoje de teologia. Eu estou falando do campo, do ramo da teologia, não de outros cursos. Mas qual que é a lógica, né? Os cursos oferecem o material didático, o aluno vai lá, faz a inscrição com ou sem o material didático, manda-se o material didático para o aluno estuda, vai lá, faz as provas e ele tem o diploma. Só que eu nunca quis fazer somente isso. O meu intuito, o meu desejo sempre foi ensinar. Fazer com que as pessoas, o povo de Deus, edifique, tenha uma estrutura de conhecimento, porque o Brasil está precisando e muito se estruturar no conhecimento bíblico, porque a gente sabe de muitas inovações que estão por aí, né? Então, muito bem, eu resolvi fazer diferente. Então, além das pessoas receberem o material didático, como todos os cursos online têm aí, eu resolvi inovar. Eu acrescento também aulas EAD online pela plataforma do Teams de segunda e quarta-feira para que o aluno possa tirar as suas dúvidas. Porque no curso online o aluno tem que ser autodidata. Muito bom. Bom, o pastor Odilon, professor, pela sua experiência de vida e de conhecimento, né? Ele tem sempre trazido muito conhecimento para a igreja. É uma pessoa muito dedicada, Deus tem usado, conheço o Odilon, conheço a sua vida ministerial, é uma pessoa de exemplo ministerial e Deus tem usado. Então, se você tiver interesse, entre em contato com ele para que ele possa passar mais informações sobre a formação teológica. Nós queremos aqui agradecer por algumas pessoas que estão participando conosco ao vivo. Estou apenas acessando pelo YouTube, então não estou acessando pelo Facebook, mas um abraço para Amanda Santos, que mandou aqui uma mensagem. Glória a Deus, meu professor, pastor Odilon, bênção. Olha aqui, ó. Também o Ezequiel L. Santos também mandou um abraço. Homem de Deus, ele quis dizer aqui, né? Um grande abraço. Então, que Deus abençoe. Depois, muitos outros internautas também estarão mandando mensagens, porque a entrevista ela fica gravada e as pessoas elas vão assistindo e vão comentando. Eu gostaria de dizer para você que é a primeira vez que está nos assistindo no canal Metroviários de Cristo, o EMESP. O EMESP significa União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo. Nós temos uma sede localizada na rua General Serra Martins, número 33, na Praça da Árvore, no bairro da Saúde, em São Paulo. Assim que você sai do acesso do metrô Praça da Árvore, você já dá de frente com a nossa sede, que está no apartamento 27. E lá é onde nós temos a nossa sede física, onde nós realizamos cultos, reuniões e palestras. E também, se você quiser tomar um café conosco, é só marcar um horário que nós estaremos lá para tomar um café, fazer uma oração e meditar também um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria também de apresentar alguns dos nossos materiais. Nós temos um livro muito interessante que tem o título Para Melhor Compreender-se no Matrimônio, do Paul Tournier. Esse livro ele foi feito há alguns anos atrás pela UEMESP e foi distribuído para muitos metroviários
porque nós entendíamos na época e acreditamos que ainda existe esse problema, que o matrimônio tem sido muito afetado pelo mundo atual por causa das astutas ciladas do maligno. Então, este livro, que é um livro de uma linguagem bem simples, bem direta, e é escrito pelo Paul, ele tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Se você quiser receber este livro, entre em contato conosco, nós deixaremos o telefone para que possamos fazer contato e entregar para você. A preferência é para os associados. Como é que eu faço para ser um associado dos Metroviários de Cristo? Primeiro, os associados são metroviários, são funcionários do metrô de São Paulo. Todos os associados preenchem um cadastro no link no nosso site. É só você acessar www.metroviariosdecristo.org.br. Lá tem um link para você acessar e fazer o seu cadastro e ser um participante associado. E aí você vai ter ali uma pequena contribuição que vai nos ajudar no nosso trabalho. Mas se você fala, eu não sou associado, entre em contato conosco e nós vamos dizer como você pode participar sendo um associado externo, ou seja, não sendo funcionário do metrô de São Paulo. Nós também temos este CD, Linhas da Vida. Esse CD Linhas da Vida, ele também foi feito há alguns anos atrás. Ele tem 11 hinos, são 11 hinos escritos e cantados por metroviários cristãos. Então, por exemplo, o hino número 1, o louvor número 1, está escrito aqui, o tema dele é usuário. Depois, Linhas da Vida, o 3 é SSO, o 4 é Segurança, o 5 é Estação Esperança. Talvez você não esteja entendendo, mas como assim? Isso é hino? É porque nós transformamos o ambiente de trabalho, aproveitamos todo o ambiente de trabalho, a nossa rotina de trabalho, as estações, enfim, os nossos relacionamentos na área de trabalho e transformamos isso em letras para louvar a Deus. Então, quando você ouvir o hino, parece que você vai estar entrando dentro do metrô de São Paulo e ao mesmo tempo você vai estar ouvindo a mensagem do Evangelho. Eu vou dar de presente aqui, então, este CD, Linhas da Vida, para o pastor Odilon, né? Que Deus abençoe, pastor Odilon, que você possa depois escutar e, quem sabe, daqui uns dias estar cantando algumas dessas músicas aqui, né? Tá certo? Que Deus abençoe. Então, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Os Metroviários de Cristo São Paulo não tem igreja, nós somos interdenominacionais, então nós não estamos ligados a nenhuma denominação, mas os nossos membros são de várias denominações. Então temos irmãos batistas, presbiterianos, assembleianos, tem aqueles que não estão em denominação nenhuma, mas também se declaram cristãos. Então nós somos uma associação interdenominacional, sem fins lucrativos e que presta um serviço evangelístico a partir da contribuição dos metroviários associados. Nós também teremos agora, no dia 19 de agosto, o nosso Jubileu de Pérola. O nosso Jubileu de Pérola será comemorado ali na Universidade Mackenzie de São Paulo. A Universidade Mackenzie de São Paulo nos cedeu o auditório Reverendo Wilson de Souza Lopes, que fica no prédio no Centro de Educação e Letras da Mackenzie, na Rua Piauí. A Rua Piauí, número 143, no bairro de Higienópolis. Também alguns chamam de Consolação, mas é paralelo ali com a Rua Consolação. Para chegar lá é facinho, é só você pegar o metrô da linha 4 amarela e descer na estação Higienópolis Mackenzie. Saindo no acesso da Rua Piauí, você vai andar menos de 2 minutos e você já vai estar no prédio onde será realizado este trabalho, esta comemoração, os 30 anos da UEMESP. Então, o nosso Jubileu de Pérola, são 30 anos que os Metroviários de Cristo estão trabalhando para Jesus. Amém? Então, eu vou deixar aqui este convite também com o pastor Odilon. Se ele tiver tempo na agenda dele, vai ser um prazer recebê-lo lá no dia 19, na Universidade Mackenzie de São Paulo, às 14 horas. Então, não neste sábado, no próximo, terceiro sábado deste mês de agosto, às 14 horas,
estaremos ali realizando este evento que foi denominado Jubileu de Pérola da UEMESP. Inclusive aqui atrás você está vendo aqui o banner com toda a programação do evento. Nós teremos uma palavra pelo reverendo Lindbergh, que é também professor na Mackenzie, reverendo da Igreja Presbiteriana, e também nós teremos ali a participação de um coral da igreja, de um dos nossos associados. Nós queremos então agradecer a você que tem participado conosco de todas essas programações, tem assistido os nossos vídeos, mas não está terminado ainda. Ainda temos as considerações finais do nosso amigo pastor Odilon. Pastor Odilon, fique à vontade para colocar aqui as suas considerações finais nesta entrevista de hoje. Primeiramente, agradecer o convite. Sempre é uma honra falarmos da Palavra de Deus e deixar aí sempre, né, o convite para aqueles que quiserem buscar se aprofundar mais no conhecimento bíblico. Invista na sua vida, invista sempre na sua fundamentação na Palavra de Deus, pois o que nos sustenta na palavra, no caminho da fé, sempre é a Palavra de Deus. Porque podem nos tirar tudo, mas ninguém consegue tirar de nós o conhecimento da Palavra de Deus, onde nós fundamentamos a nossa vida, fundamentamos o nosso futuro, fundamentamos a nossa esperança. Então, num mundo tão desesperançado que nós nos encontramos, há alívio e conforto na Palavra de Deus. Então, convido a você, né, para quiser, desejar se aprofundar mais na Palavra de Deus, faça contato conosco, você vai ser bem recebido, garanto, né, como diz o pastor Johnson, conhece aí a nossa caminhada e você com certeza terá um excelente aprendizado, uma excelente formação. Muito obrigado, pastor Johnson, por tudo e futuro, se Deus assim permitir, estaremos de novo aqui dando glória a Deus, né? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Odilon, agradecer a Deus pela vida do Eliabe, que vocês não estão vendo, você não está vendo, mas ele está aqui na sala da sonoplastia, do vídeo, é ele que está cuidando de tudo aqui no estúdio. E eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que têm nos ajudado a fazer este trabalho chegar até a sua casa. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelos minutos que você dedicou de estar aqui conosco, também participando dessa entrevista, e dizer que nós, Metroviários de Cristo, a União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo, o EMESP, que completa 30 anos, estamos à sua disposição. Você tem um testemunho interessante, você tem um trabalho interessante que você tem realizado pelo reino de Deus, nesta sociedade que estamos vivendo, traga para nós o seu relato, o seu testemunho, e quem sabe você não será um dos convidados para estar aqui sentado conosco na live ou podcast UEMESP. Deus abençoe a todos, muito obrigado aos nossos diretores e conselheiros da UEMESP que têm nos apoiado neste trabalho e que possamos nos encontrar no próximo dia 19 de agosto, ali na Universidade Mackenzie, para a celebração do nosso Jubileu de Jubileu de Pérola, às 14 horas na Universidade Mackenzie. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.